Boa noite. A polémica sobre as touradas e as eleições intercalares americanas são alguns dos temas da prova de 9 desta noite, com Pedro Silva Pereira, Nuno Magalhães, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite, e Fernando Rosas. Boa noite a todos. Boa noite. Nuno Magalhães, vamos começar exatamente por este tema, a questão das touradas. O CDS viu nas declarações da Ministra, criticou bastante as declarações da Ministra quando ela disse que não era uma questão de gosto, era uma questão de civilização. Ou seja, quando a Ministra disse que recusou abaixar o IVA das touradas para 6%, como acontece com outros espetáculos culturais, e dizendo que estávamos perante um caso de civilização e não propriamente uma questão de gosto. Parece-lhe que tem defendido esse, mas as touradas podem se equiparar a um espetáculo cultural. Antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de regresso ali com o Pedro também e com o professor Fernando Rosas. Saúde de muitos debates e de um distrito que gosta muito de corridas de touros. Não touradas, que é Setúbal. Eu gosto de touradas, ou de corridas de touros. Mas mesmo que não gostasse, acharia as declarações da Sra. Ministra muitíssimo infelizes. Porque, independentemente do qualificativo que nós possamos dar, e eu acho que é um espetáculo cultural, para responder diretamente à sua pergunta, acho que é, da cultura portuguesa, muito portuguesa, localizada em Portugal e dentro de Portugal mais a sul do que a norte, é verdade, mas ainda assim cultural. E, portanto, respondo e desde já sou claro nesse aspecto. Mas acho que as declarações são graves porquanto ultrapassam a questão de se gostar mais ou menos de corridas de touros. Eu acho que a Sra. Ministra da Cultura entrou com o pé esquerdo neste sentido. Uma Ministra da Cultura deve respeitar... Não, o pé esquerdo não sei se no bom sentido. Eu sei que a imagem é feliz para si, Fernando, mas eu acho que entrou no sentido mais comum da palavra. Com o pé esquerdo neste sentido. Acho que uma Ministra da Cultura deve ser a primeira a apoiar a diversidade. A apoiar aquilo que é... todas as formas de expressões mais ou menos populares, mais ou menos elitistas, mais ou menos geograficamente globais, mas a não ser a primeira a não julgar, se quiser. E a pergunta do CDS foi no debate do orçamento. A pergunta do CDS não foi se concorda, se gosta, se não gosta, não foi nada disso. A pergunta do CDS foi se acha bem haver uma discriminação, que até eu acho que de constitucionalidade duvidosa, em relação a uma medida orçamental, fiscal, ao nível do IVA, em relação a determinado tipo de espetáculos, gostemos mais ou gostemos menos. No caso, as corridas de touros, no caso também os espetáculos ao ar livre, que já se percebeu que até o Governo pode recuar, o cinema, que tem uma especificidade, o que seja. Mas aqui estamos a falar... O que seja. E a Ministra, ao invés, quer até de dizer, olha, isso é uma opção fiscal, emitiu uma opinião de gosto. E, nesse sentido, censurou o gosto. Censurou qualificando, não é? Ainda para mais de uma forma bastante infeliz, de resto, no qual me revejo para ver que é uma questão transversal, nem sequer é de esquerda, nem de direita, nem do centro, nem de cima, nem de baixo, nem por outro lado nenhum, muito bem dita, e eu acho que é um bom aviso, de resto, feito por alguém que, como deve imaginar, há muita coisa que eu discordo, mas disso concordo completamente. Manuel Alegre. Que é a questão de dizer que esta maioria, este governo, não sei se, enfim, será tanto assim, mas há uma certa tentação para o politicamente correto e para a ditadura do politicamente correto, e eu estou a ter cuidado com as palavras, e sei o que é que estou a dizer, mas sim, há uma certa ditadura do politicamente correto que eu acho que a Ministra da Cultura devia ser a primeira a combater e não a primeira a incentivar. Fernando Rosas, ditadura do politicamente correto. A verdade é que a Ministra, quando diz que é uma questão de civilização, devia, logicamente, proibir as corridas de touros. Sim, nada que me repugnasse, diga-se de passagem. Mas isso não é impor um gosto a todos aqueles que gostam, por exemplo, de ver estes espetáculos. A questão hoje, no meu entender, não é nem de tradição, nem de gosto. É uma questão de padrão civilizacional. E nisso concordo inteiramente com a Ministra. Ou seja, torturar um animal até à morte para gáudio dos espectadores é uma tradição respeitável? Pessoalmente acho que não é. Admito que haja outras pessoas que acham o contrário e a Ministra não falou em proibição. Falou em
não é baixar o IVA para aquela atividade ao mesmo nível que outras Sim, mas que são, não falou em proibição, porque a Assembleia da República, há uns tempos atrás, votou contra a proibição. Muito bem, por isso mesmo ela não falou de proibição, claro. Portanto, a maioria da Assembleia tem uma posição contra a proibição e a Ministra não tem que senão que respeitar essa maioria. Agora, pode ter uma opinião e a opinião dela não significa uma questão de gosto, significa um padrão de civilização, ou seja, a mutilação genital feminina também é uma tradição de certos meios do Islão e, no entanto, não é uma tradição respeitável, ou seja, há tradições mais respeitáveis que outras à luz, deixe-me acabar, à luz do padrão de civilização que é o que nos rege hoje. E à luz do padrão de civilização hoje, há certos espetáculos que eram concebíveis e aceitáveis há o século passado, ou há 2 séculos, ou o que quer que seja, e que hoje são altamente discutíveis. Esse problema não se resolve com o IVA. Torturar um animal até à morte para gáudio dos espectadores não parece ser uma tradição respeitável. A Ministra provavelmente o que pretendeu dar o Governo foi um sinal desse desconforto perante a tradição, estabelecendo um sistema diferenciado de isenção fiscal. E eu acho que isso está de acordo com a posição que ela tem. Se a questão é uma questão civilizacional, porquê é que não se proíbe e se sobe o IVA? Porque nos exemplos dados pelo Fernando Rosas não se põe sequer a questão de ser praticável essa atividade. Não há propriamente um IVA de primeiro e um IVA de segundo, consoante... Mas se a Assembleia entende que não deve proibir, o que é que se há de fazer? Não é? Bom, deixe-me começar por, em primeiro lugar, chamar a atenção para uma coisa que é talvez o mais importante e que esta polémica tende a esquecer. É que nós estamos a discutir este problema porque o Governo e a maioria de esquerda propôs no Parlamento a redução do IVA dos espetáculos culturais. Sim. E eu gostaria que a polémica das touradas não apagasse o mais importante. Não, mas isto é um movimento reivindicante. E vamos discutir as touradas. Mas eu quero chamar a atenção que o mais importante é que o Governo e a maioria estão a reduzir o IVA dos espetáculos culturais. Ponto número 1. Em segundo lugar, quanto à questão das touradas. Eu, pessoalmente, não sou um aficionado, já assisti a touradas, mas não sou um aficionado e sou dos que acham que não faz sentido a proibição das touradas. Não faz sentido porque se trata de uma tradição cultural. Eu entendo as touradas como um espetáculo cultural. Mas não está de acordo com o Fernando Rosas quando ele diz que é uma tradição que devia ser travada. Vamos ver, eu acho que a Ministra tem razão num aspecto, que é, há aqui uma questão civilizacional, neste sentido. Nós não estamos neste momento a discutir se deve ou não deve proibir as touradas. Nem estamos a discutir o gosto. Não estamos a discutir aqueles que gostam ou não gostam de touradas. O que está em causa é o valor do bem-estar animal. E como todas as questões de valor, são questões civilizacionais. O que fazer naquela situação? Do meu ponto de vista, o espetáculo cultural que é a tourada não existe para o espetáculo do sofrimento do animal. Quer dizer, a arte tauromáquica não tem no seu centro o sofrimento. Ninguém vai a uma tourada para ver o touro sofrer. É verdade que aquela manifestação cultural implica algum sofrimento do animal, necessariamente. Mas esse não é o centro, não é a razão de ser. Não há o espetáculo nem da morte do animal, nem o centro do espetáculo é propriamente o sofrimento. É por isso que, havendo, embora esta questão do bem-estar animal, eu acho que, ponderando a tradição cultural portuguesa, que não há fundamento para a proibição. E esse, aliás, é também um entendimento largamente maioritário na Assembleia da República. O que está aqui agora em discussão é saber se este espetáculo cultural deve ser tratado do ponto de vista fiscal nos mesmos termos que outros espetáculos culturais. Ou se deve existir aqui alguma espécie de discriminação. Do meu ponto de vista, não
penso que faça sentido estabelecer uma discriminação fiscal. Portanto, acha que o IVA sobre as touradas devia descer para 6%? Acho que sim, a partir do momento que esse é o princípio geral aplicável a todos os espetáculos culturais, ou à generalidade dos espetáculos culturais, e aparentemente, na especialidade, é para aí que se vai caminhar. Acho muito complicado estar a estabelecer uma distinção entre diferentes espetáculos culturais. Aquele é, sem dúvida, um espetáculo cultural, podemos gostar menos, mas é um espetáculo cultural. E eu acho que uma discriminação fiscal aqui não faz sentido. Ou se proíbe em nome dos tais valores civilizacionais, ou se não se proíbe, é um espetáculo cultural como outros e que deve ter o mesmo tratamento. E não creio que faça sentido. Não creio que faça sentido ter aqui uma discriminação fiscal. Mas, Constância, deixe-me só, porque eu acho que, eu até de alguma forma concordando com o Pedro Silva Pereira, só discordo num ponto. Repare, quem colocou esta questão fora do âmbito fiscal e até fora da boa notícia não foi a oposição, foi o Governo, foi a Sra. Ministra. O que poderia até estar a discutir, por acaso o CDS anunciou que ia apresentar essa redução para 6% dos espetáculos culturais. Por acaso o Governo, e bem, a meu ver, baixou, bem no sentido de baixar, mas mal no sentido da solução, porque acho que fazendo essas discriminações está mal. Mas a verdade é que foi a Ministra que, ao responder a uma pergunta, repito, no debate do orçamento, uma pergunta fiscal, se achava ou não bem uma discriminação fiscal, trouxe a questão para uma questão civilizacional. Mas que não é de gosto. Mas que não é de gosto. E depois houve uma deputada do Bloco de Esquerda, de resto, a Mariana Mortágua, que veio falar de tortura. Portanto, a tortura e a civilização não se tributa nem a 6% nem a 23%. Proíbe-se, ponto. Portanto, quem trouxe a questão... Que é a posição... Fernando, quem trouxe a questão, quem até esvaziou uma boa medida do Governo... Pedro, se quiser até lhe digo quem esvaziou uma boa medida do Governo foi o Governo. Foi o Governo. Não estivemos a esquecer... Não se tributa, não se discute se tributar a tortura ou a civilização a 6 ou 23, não é? Desculpa, agora é a minha vez. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu pessoalmente, é uma opção pessoal, não considero que a tourada seja respeitável, claro. Não acho que seja um espetáculo cultural. Acho que a Ministra põe bem o problema quando diz que não é uma questão nem de gosto, nem de tradição, mas que é uma questão, porque há tradições que não são respeitáveis. Já falei aqui de uma tradição islâmica que não é respeitável e é ilegal e é proibida. E é proibida. E esta haveria de ser também, mas a Assembleia tem um entendimento maioritário que não vai nesse sentido. Já se pronunciou sobre isso. Mas, todavia, eu pessoalmente penso que um espetáculo que se centra na tortura do animal, porque é uma mistificação dizer que não se centra na tortura do animal, porque o espetáculo vive da tortura do animal. É para gáudio das pessoas ver aqueles movimentos, aquela coisa, mas baseia-se no estar a esfaquear o animal até ele morrer. E até há sítios onde ele é morto na arena, para gáudio das pessoas que apreciam esse tipo de espetáculos. Do ponto de vista do mundo de hoje e do entendimento que eu tenho do que são valores culturais no mundo de hoje, eu não acho que seja um espetáculo cultural. E acho que devia ser proibido. Eu sou partidário... Não sendo proibido é pela discriminação. Ou seja, considera que o IVA deve ser superior... Não sendo proibido, admito que o Governo queira tomar uma posição não incentivando ao mesmo nível o espetáculo das touradas relativamente aos outros espetáculos culturais. Mas deixe-me chamar a atenção para Pedro, agora deixe-me só introduzir um ponto. Faz algum sentido permitir touradas por um lado e, de certa forma, o sofrimento dos animais e, ao mesmo tempo, a Assembleia da República ter aprovado uma lei de criminalização dos maus-tratos aos animais? Repare, nós aqui estamos a falar de uma tradição bem conhecida da cultura portuguesa, cuja prática, a arte da tauromaquia, implica um sofrimento dos animais, inevitavelmente. Não significa que seja construída para o sofrimento do animal. E isso introduz aqui uma diferença. Agora, eu queria chamar a atenção... Não, mas aí convém explicar. A criminalização dos animais para os animais domésticos. Exato. E há uma lista... Não, mas é que, repare, há uma lista que não é feita por nenhum partido, uma lista, creio eu, mais ou menos científica, do ponto de vista daquilo que é as instituições do Estado, qualificam aquilo que é considerado, para estes efeitos, nomeadamente da criminalização
civilização o animal doméstico e os outros animais, se quiser, animais de primeiro e animais de segundo, como quiser. Mas era aí que Agora, eu queria chegar. Eu sei, Constância, mas eu estou a aceitar o repto, dizendo que a questão, para mim, do ponto de vista do IVA das corridas de touros, é uma questão de liberdade. Porquê? Porque é uma questão de uma tradição, de um espetáculo cultural que se baseia nessa mesma tradição e que não tem como centro o sofrimento nem a tortura. Melhor, admito que haja sofrimento, como é evidente, mas não a tortura do animal. Não é um maltrato, a meu ver. É a minha opinião. É um belíssimo trato. Fernando, eu declarei-me como aficionado, mas eu acho que mesmo aqueles que não gostam, que há no CDS pessoas que não gostam. Sim. Mas que prezam a liberdade, não podem que aceitar a tortura do animal que de forma... e que há contradição com a lei que a Assembleia aprovou contra a tortura dos animais. Nenhuma. Também, porque Não naturalmente... eu vou dizer... Para terminar. Há uma observação que eu queria fazer. Apesar de eu entender que se há um princípio geral de tratamento de espetáculos culturais que não seria razoável estabelecer aqui uma distinção, eu acho que nós estamos a discutir a política fiscal do governo, enfim, as medidas fiscais no domínio cultural. E desse ponto de vista não vejo também motivo para a indignação quanto ao argumento da Ministra. Porque a partir do momento que há esta questão, que é a questão do bem-estar animal, que é uma questão de valores e, no sentido em que a Ministra coloca a questão, uma questão de civilização. Poder-se-ia justificar. Quer dizer, eu acho defensável, não é a minha posição, mas acho defensável, não me suscita nenhuma indignação, que alguém entenda que, do ponto de vista da política fiscal, faz sentido que alguns espetáculos culturais tenham um incentivo a partir da redução do IVA para promover o acesso a esses espetáculos culturais. Sim, mas isso não diz que é por uma questão de civilização. Exatamente, é que é o ponto. Porque ela considera que existe aqui uma questão de valor que deve se traduzir numa diferença da política fiscal. Não, mas não é uma questão eu acho que de isto valor. é defensável. Mesmo não sendo essa a minha opinião, eu não acho que isso seja motivo de uma polémica, não é nenhum insulto, não é nenhum atentado à liberdade. Se a senhora Ministra dissesse é uma opção política do Governo. Mas foi o que disse. Não disse. Desculpe, Pedro, não disse. É uma opção política dos valores fazer isto que devem inspirar a política fiscal. É completamente diferente. É nesse sentido que é uma questão civilizacional. Se a Ministra dissesse que é uma opção política, é uma opção política minha, eu discordava, mas respeitava. Agora, não pode dizer que uma questão civilizacional é que a política do governo não é arbitrária, ela deve ser discutida se uma interpretação dos valores da presença. O erro está na forma como o governo abordou a questão, e nomeadamente a senhora Ministra. Mas não há nenhum problema Podemos com a forma. discordar da solução, a abordagem é manifestamente defensável. infeliz. Um padrão de civilização que se reflete na forma como se incentiva ou não certos espetáculos. É isso que o Governo propôs e eu, nesse caso... Mas, Fernando Rosas, se a senhora Ministra dissesse aquilo que acabou de dizer, eu não quero incentivar aquele espetáculo, era uma coisa. Eu discordava, mas era uma coisa. Você sabe que Mas isso coisa seria uma política de gosto. civilização, Mas isso seria também uma política de É o gosto. espírito do que ela disse. Seria uma opção política, a meu ver, de gosto, mas não seria uma ditadura de gosto. Percebe? Uma coisa, o qualificativo, as palavras em políticas são muito importantes. E se nós falamos em cultura, em civilização, e depois discutimos... Tanto que não é imposto que a Assembleia decidiu por maioria não proibir as touradas. Mais uma razão para a senhora Ministra respeitar a decisão da A Assembleia. própria Ministra disse não é uma questão de gosto. Vamos a outro tema que tem marcado esta semana e que tem, aliás, ficou uma marcado as questão de últimas civilização que é semanas pior. e que tem a ver com a discussão que tem havido nos jornais, nas redes sociais e um pouco por todo lado sobre a direita portuguesa e a forma como a direita em Portugal reagiu à eleição de Jair Bolsonaro. Fernando Rosas, considera que há uma nova direita em Portugal que surgiu nestes últimos anos ou que houve um certo antagonismo, por assim dizer, com a criação deste governo de António Costa, com a criação deste governo minoritário com o apoio das esquerdas e uma direita que se radicalizou, tendo havido uma radicalização no discurso de ambas as partes? Eu acho que há uma polarização e uma radicalização da vida política no conjunto da Europa. Não acho que é um problema só. Mas falando agora em Portugal, no conjunto da Europa ele é óbvio e tem-se visto, não é? Já falámos. Isso, não é? Mas o ponto é que se tem excluído-se em Portugal há uma polarização política no conjunto da Europa que se caracteriza designadamente por um certo esvaziamento das opções políticas ao centro. Sim, mas... E acho que em Portugal isso é visível. Porque tem-se dito que Portugal tem sido imune a isso. Posso falar ou não? Sim. É visível porque se manifestou de uma forma talvez mais eloquente
nas posições que se tomam acerca de dois acontecimentos cruciais para a democracia em termos internacionais, que foi a eleição do Bolsonaro no Brasil e mesmo a atitude face a estes atropelos do presidente Trump nos Estados Unidos. Há aqui o que se verificou, e hoje há um artigo do Francisco Assis muito interessante no Público, devo dizer porque são conhecidas as minhas diferenças com o Francisco Assis, mas estou muito de acordo com o que ele escreveu hoje no Público. O que se passou foi que uma parte minoritária da direita portuguesa, colocada perante as eleições no Brasil, não hesitou, apesar das divergências que tinha, em escolher a defesa da democracia e a defesa do candidato que, mal ou bem, representava uma certa continuidade da democracia no Brasil, e os políticos como o Paulo Portas, a Assunção Cristas, o Grupo do Observador e outros publicistas tomaram ou uma posição de grande ambiguidade acerca desta escolha, ou uma posição de apoio entusiástico à eleição de um homem que promete, como programa político para o Brasil, mandar os vermelhos para o exílio ou para a cadeia, entre outras figuras de estilo que ele utilizou. E nessas coisas verifica-se que a direita portuguesa, isto há 10 anos era impensável, há 10 anos era impensável a direita portuguesa, na direita portuguesa, um apoio ao programa que o Trump manifesta nos Estados Unidos. E hoje o que se verifica é que há uma espécie de radicalização de uma parte da direita portuguesa, uma radicalização que leva a aceitar como razoável, ou pelo menos a fugir a uma demarcação relativamente às questões como a do Bolsonaro, ou como o que o Trump está a fazer. Nuno Magalhães, há uma radicalização da direita. Não há. Por exemplo, a Assunção Cristas foi muito criticada exatamente por ter dito que, se fosse brasileira, não votaria em nenhum dos candidatos. Não há aqui um certo aversão à esquerda que todo um pouco o entendimento sobre o fenómeno extremista, como é o caso da figura de Bolsonaro? Não há nenhuma radicalização, e deixe-me só esclarecer que Paulo Portas, de resto, já esclareceu também que se estava a referir não a uma questão de apoio, até repudiou algumas das ideias, como eu repudio de Jair Bolsonaro, estava só a esclarecer que não estava, obviamente, que o Jair Bolsonaro não tinha sido, ao contrário da grande maioria do PT, do governo da Haddad, não tinha sido condenado como foi do ponto de vista da corrupção. E, portanto, disse que não havia mesmo nada de moralmente condenável. Não. Sim, sabe, mas nunca vagueiro que tinha acabado Fernando, de mandar para o exílio os vermelhos. Olha, mas isso o exílio, sabe que houve alguém como o Fernando Henrique Cardoso que teve 20 anos no exílio e que não conseguiu dar o voto à Haddad nem ao PT. Infelizmente. Pois, porque sabe, com mensalão, 4 mil milhões de euros de corrupção, uma rede de corrupção que atravessa 12 países, não é fácil. Entre a democracia e a autocracia, não é fácil entre a corrupção e a autocracia. Entre a democracia e o fascismo. Em nome da democracia. Não, o que estava em causa é outra coisa. Entre a democracia e o fascismo. Fernando, o que estava em causa é outra coisa. Entre um partido com os seus vícios e os seus problemas e o fascismo. Fernando, agora sou eu. Entre um partido que esteve 14 anos e podia estar 18 anos no poder, que é acusado de práticas de corrupção em mais de 12 países, no valor global de 4 mil milhões de euros. E no entanto, que era preciso conseguiu quebrar o poder de compra dos brasileiros em 2 anos. E no entanto, só um deles é que ganhava. Para metade. E, no entanto, só um deles é que ganhava. Eu acho normal e legítimo, e não há aqui nenhum radicalismo, já lhe disse, escolher entre um autocrata, como Jair Bolsonaro, ou alguém que pactuou, foi cúmplice e vem de um partido que fez uma rede de corrupção que roubou ao Brasil 4 mil milhões de euros, do ponto de vista daquilo que é o dinheiro do Estado, eu não consigo escolher, desculpe. Mas não vê a Bolsonaro. Aí é que está a questão, é que não consegue escolher. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que a pergunta, eu acho que não consigo escolher. A questão está exatamente não consigo escolher por uma razão muito simples. A questão está exatamente quer a autocracia, quer a corrupção, ambas minam a democracia. Sim. Ambas são contra a democracia. Mas eu não acho que há formas boas e formas más de romper a democracia. Mas a corrupção não é um exclusivo do PT. Não, claro que não é. Brasileiro
os corruptos, aliás, que foi essa a opção, foi posta perante os brasileiros. Eu consigo compreender os brasileiros que derrubaram a Dilma e foram os corruptos que elegeram também o Bolsonaro. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Enquanto que o PT pode ter feito e fez várias coisas absolutamente... Pode ter feito 200 deputados, pode ter feito e fez várias coisas condenáveis. 200 deputados. Várias coisas condenáveis, como outros fizeram, mas ninguém pode acusar o PT de ter violado as regras de funcionamento da democracia no Brasil. Não. O 4 mil milhões de euros em corrupção por 12 países. Você está a equiparar um governo... 14 anos. Você está a equiparar um governo que funcionou democraticamente no Brasil com um autocrático que pretende acabar com a democracia no Brasil. Está a funcionar desde que entrou e essa equiparação, essa normalização do Bolsonaro é que é insignificativa. Pois é, posso responder a essa pergunta? Não viu na campanha e no passado Bolsonaro, quer dizer, uma ideologia que pode pôr em causa de facto a democracia? Estava agora a dizer ele ainda não começou. Mas ele começou. Quer dizer, mas ele não é. A pergunta pode ser posta ao contrário. O que é que a esquerda portuguesa aprendeu, por exemplo, com o facto de Hillary Clinton não ter sido eleita e com aquilo que Lula fez? Eu acho que a direita portuguesa... Posso responder? Eu acho que os portugueses não gostam de extremismos. E eu acho que se a direita portuguesa for direita, não há espaço, e assim farei, para que haja extrema-direita. Eu jamais votaria em Jair Bolsonaro porque as declarações homofóbicas, xenófobas e muitas outras coisas que Jair Bolsonaro disse não me revejo minimamente. Ponto final, parágrafo. Isto não significa que, por contradição, a única forma de defender a democracia é estar a defender um partido, uma rede, que durante 14 anos exauriu um país como o Brasil. Repare, não é um, nem dois, nem 7, são 200 deputados a receberem verbas do mensalão. Sim, todos não me peçam para branquear isto, não posso branquear, Fernando Rosa. Todos os partidos. Eu não estou a desculpar o PT. Uma polarização no debate político português. Estou a defender a democracia. Para fazer-lhe a pergunta se existiu ou não uma radicalização no debate político português nos últimos tempos. Se isso significa que há uma nova direita, eu acho que não. O que eu acho que existe é uma velha direita. Uma velha direita que cede às tentações autoritárias e populistas. É isso que está a acontecer. Nós tivemos, não apenas no centro-direita brasileiro, mas na direita portuguesa, a doutora Assunção Cristas, que veio dizer que entre um e outro da segunda volta não escolheria, preferia a abstenção, o que significa, obviamente, consentir na vitória de Bolsonaro. Tivemos o Dr. Paulo Portas a dizer que não via, em termos pessoais, nada de eticamente reprovável em Bolsonaro. Não foi isso que disse. Um defensor da ditadura, um admirador de torturadores, ele não vê nada de eticamente censurável. Está a falar da corrupção. E depois tivemos também a declaração do Dr. Foi eleito 7 vezes como deputado federal e nenhum dos casos ou escândalos minaram a credibilidade de políticas e instituições como o PT. Jair Bolsonaro foi envolvido. Foi o que Paulo Portas disse. Não falou, mas depois disse que não via, em termos pessoais, nada de eticamente reprovável. E eu acho que a admiração e o apoio do Bolsonaro à ditadura e à tortura são eticamente reprováveis. Mas veja lá, que nem Fernando Henrique Cardoso foi vítima dessa tortura, conseguiu apoiar o Haddad. Depois tivemos também o Dr. Pedro Santana Lopes a dizer que tinha a certeza que Bolsonaro iria reforçar o regime democrático no Brasil. O que é que isto significa? O que é que isto traduz? Eu acho que traduz uma tendência de uma certa direita portuguesa para ceder às tentações autoritárias, uma certa sedução por essas soluções autoritárias e também às tentações populistas. Na mira de obter alguma vantagem, porque basta ver como votaram muitos dos brasileiros que vivem em Portugal para saber que a ideia de Portugal está imune a movimentos populistas é uma ideia muito generosa. Portanto, acha que não está? E acho que não está imune. E, por outro lado, também, a verdade seja dita, uma certa
sedução por uma proximidade ao poder, agora que vai haver um novo poder no Brasil, talvez não o hostilizar do ponto de vista político, possa trazer também algumas vantagens. Mas o governo do Partido Socialista não fez essa hostilização, também está a criticar o governo. Eu acho que o governo teve bem. Hostilização, desculpa. Aquilo que está a dizer, aquilo que o Pedro Silva Pereira está a dizer, é que houve uma certa tentação da direita portuguesa de agradar ao novo poder político no Brasil. Mas aquilo que a direita portuguesa disse foi exatamente aquilo que disse. E bem, o governo e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, é uma coisa, os partidos políticos são outra. Mas, Fernando, é aqui uma insinuação. É evidente. Eu estou a elogiar o governo, é a segunda vez que elogio o governo em 40 minutos. É evidente que o governo... Eu acho que o governo esteve muito bem na resposta, não hostilizou, era o que mais faltava. A República têm que manter as relações Estado a Estado com o Brasil. Isso não está em causa. Outra coisa é declarar que o Sr. Bolsonaro vai reforçar o regime democrático, que não tem nada eticamente reprovável, e que entre ele e o Haddad é melhor abster-se. Mas isso não acha... Eu também não acho que o governo não quer agradar ninguém para retirar dividendos. Não passou à segunda volta. Mas às vezes acontece nas eleições, quando são disputadas as segundas voltas, que as pessoas são colocadas por soluções, diante de soluções que não são nenhuma delas da sua preferência. Mas em França, houve muita gente na esquerda que foi votar no Sr. Macron para forçar a derrota da Sra. Le Pen, porque há valores maiores que estão em jogo. E ali naquele caso... Quero que eu diga um bom exemplo. Não teria um segundo de hesitação em votar Macron. Em França. Um segundo de hesitação. Não me surpreende. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? Corrupção. A falta dela. Eu pensei que era uma preocupação com a Sra. Le Pen. Não, mas repare, aí também divergimos, porque o que está em causa, o que estava ali em causa no Brasil era a questão da democracia. E havia uma obrigação política e moral de todos os democratas de contribuírem para a derrota do Sr. Bolsonaro. E não apenas para, por omissão, contribuírem para a sua vitória. Há aqui uma questão... Vamos lá ver. É que esta... Agora isto é interessante, agora mas sou então, eu, agora Fernando, sou. Diga, estou a falar demais, de facto, para um convidado. Não, por amor de Deus. Então diga a palavra, faz favor. Se é nosso convidado... Não. O que eu quero dizer é que naquela eleição, à segunda volta, ganhava um ou ganhava outro. O Bolsonaro, o que representa, é um senhor que, quando foi o impeachment da Dilma Rousseff, que aliás é desta gente toda, quase a única que não tem nenhuma acusação de corrupção, que foi derrubada por um verdadeiro golpe de Estado, feito por uma maioria parlamentar, aliás, corrupta, de todas as de acordo com o sistema constitucional e político brasileiro. Claro, extraordinário, é um golpe de Estado constitucional. Um golpe de Estado constitucional. É extraordinário isso. Um golpe de Estado constitucional que, aliás, o segundo passo que deu foi afastar o Lula da campanha eleitoral e o terceiro foi fazer eleger o Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro é um homem que, quando foi a impeachment da Dilma, disse que fez a homenagem ao torturador que torturou a Dilma Rousseff. É este homem que não tem nenhum problema moral. Sabe qual era a primeira medida anunciada por Fernando Haddad? É este homem que disse que nas escolas tem que haver alterações aos programas, porque se anda a ensinar que houve ditadura militar no Brasil, quando não houve ditadura militar sabe quem é que está a defender? Um candidato que disse que a primeira medida... O que eu estou a defender é que este homem não pode ser em nenhuma circunstância, não devia poder ser eleito presidente do Brasil. Eu preferia que não fosse, mas foi. Mas foi. E temos que respeitar a democracia. Mas isso não faz dele isso, é outra teoria da direita. Não. É que agora que ele foi eleito, ele já tem sabe quem é que está um banho lustral de democratização. Isso é importante. Só porque é extraordinário como é que a esquerda consegue branquear a parte que não lhe interessa. Não branqueia coisa nenhuma. Sabe qual foi a medida? A primeira medida que Fernando Haddad disse que ia tomar? Como? A primeira medida que Fernando Haddad disse que ia tomar caso fosse eleito presidente do Brasil. Sabe qual era? Libertar Lula da Silva. Sim. Ele não disse. Contrariando... Ele não disse isso. Disse isso. Contrariando uma medida da justiça brasileira. Contrariando o Estado de Direito Democrático, que é essencial em qualquer democracia. Percebe? Portanto, é isso que está em causa. E o que está em causa é, precisamente... Quer dizer, você continua a equiparar um ao outro. Claro que equiparo. Os senhores o Lula da Silva é um político preso, não é um preso político. Você equipara um com o outro quando está em causa a democracia. Não equiparo nessa perspectiva. O filho do Bolsonaro
ameaçou ir com um cabo e um sargento fechar o Supremo Tribunal. Então, isso não me incomoda. E dizer, isso não incomoda-me imenso, por isso é que não votava Bolsonaro, como é evidente, Pedro. Agora, incomoda-me imenso também que um candidato a presidente de um país democrático diga que a primeira medida que tomará é libertar um preso decretado por um tribunal, seja em que país for. Quando numa segunda volta alguém se abstém, é que no dia em que contribuir um para candidato a me vitória disser do Dr. que Bolsonaro. eu vou substituir-me à Justiça, ao Supremo Tribunal, concordo ou discordo, como Presidente, como poder político, a primeira coisa que farei é libertar alguém que foi condenado pela Justiça, mal ou bem. Eu até admito, eu respeito a presunção de inocência. Até admito que foi mal condenado. Eu também não Agora, não conheço posso admitir que alguém diga isso. Está convencido que Bolsonaro vai respeitar a Constituição? Eu acho que vai ser obrigado. Sabe porquê? Isso é ironia. Vai ser obrigado a respeitar a Constituição e a democracia. A ironia de Trump e Bolsonaro é que vai ser a democracia que os vão obrigar a ser democratas. Vai ser obrigado. E acontece isso com Trump? Eu acho que acontece como se viu nas eleições. Vai ser obrigado pela Câmara dos Representantes, pelos democratas americanos, como Bolsonaro vai ser, pelo sistema de check and balance brasileiro. Vai ser obrigado a negociar. Mas qual eu acho que, repara uma coisa, eu acho que quer Bolsonaro, como a justiça quer completamente Trump, instrumentalizada vão pela cair política. ambos por uma simples razão. Porque ambos vão ser vítimas de si próprios. E ainda bem. E ainda bem, mas quanto mais se procurar criar esse clima de diabolização, mais força se dá aos Bolsonaros e aos Trumps deste mundo. E, portanto, o que nós temos é que perceber as razões pelo descontentamento, as razões pela desconfiança, e muitas delas, no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lado, tem a ver com o homem é um admirador da tortura. Admirador de torturadores. E vem dizer que alguém está a diabolizar. Não é isso. Mas alguém está a diabolizar. Não é o homem, é quem votou no homem. Pedro, não é diabolizar o homem, em quem votou no homem. Ninguém diaboliza quem votou. Desculpe lá, eu quero que ouvi. Eu acho que quanto mais mas não é por ser eleito que ele se transforma num democrata. Com certeza que não. Por isso é que eu disse, a democracia vai obrigar Bolsonaro, vou repetir aquilo que disse, a democracia vai obrigar Bolsonaro, como está a obrigar Trump, a ser democrata. Não, desculpe, dá-me licença. Foi isso que eu disse. É uma relação de forças. Claro, porque são países democratas. A democracia é uma relação de forças. E a dinâmica que esta eleição pode trazer de um homem que prometeu nas escolas ensinar-se que nunca houve ditadura militar. Que a ditadura militar, o erro que cometeu foi ter torturado em vez de ter fuzilado. O elogio que ele fez dos torcionários. O que ele promete para o Brasil é uma coisa suficientemente grave e inquietante para mesmo não concordando, e o PT não é o meu partido, no Brasil não é, mas eu não mas acho absolutamente lamentável que se venha, que a direita portuguesa esteja a normalizar este fascista que foi eleito no Brasil. Mas não há uma certa normalização quando se fala das pessoas que votaram nele, quando se fala da corrupção do PT. Não é uma normalização. O que eu acho é que tem que haver, por um lado, respeito pelas pessoas e, por outro, a melhor maneira de combater esses fenómenos... Respeito pelas pessoas é o que ele não tem. Fernando, ele não tem. Mas houve muitas pessoas que votaram, não? Claro, e eu acho que é um erro. Como no Hitler em 32. Com certeza, Fernando, mas é um erro. Tal como houve muitas pessoas que se abstiveram e deixaram de ganhar. Nenhum dos presentes neste estúdio, com certeza, digo eu, nenhum dos presentes neste estúdio se revê em Bolsonaro. Creio que estamos todos de acordo. Se calhar aquilo que nos distingue é a forma de combater. E a forma de combater não parece uma forma de combater. É uma forma de combater outra coisa também, sabe? Que é a causa de haver Bolsonaros. Que é a corrupção dos grandes partidos, nomeadamente do PT. É que Bolsonaro é uma consequência da causa. E a causa é o PT e a Haddad. Não é tão simples assim. E portanto eu acho que... Não é tão simples assim. Mas se o Pedro me dá argumentos simplistas, eu tenho que responder de uma forma simplista. Eu não estou a defender Bolsonaro. O que eu estou a dizer é que não haver uma resistência em defesa dos valores democráticos no Brasil. Então, mas acha que a corrupção de 4 mil milhões de euros... no Brasil e em Portugal contribui para isso? E eu vou dizer, eu acho que a esquerda, ao branquear tudo o que o PT e Lula faz, dá espaço a aparecer mais Bolsonaro. O PT fez corrupção. Não, vocês menorizam. Estamos a falar de uma rede, de 12 países. Agora, o problema não é uma milhões pessoa. Da pobreza, já agora falamos também. Agora, o problema e depois também meteu milhões na pobreza nos últimos 2 anos, não é? Acho que sim. Acho que sim, não. Os brasileiros perderam cerca de 10% da sua... Com o Temer. E também com o PT, não. Os últimos 2 anos... Já agora, e voltando a Portugal, porque era Portugal que nós estamos a falar, o Nuno Magalhães não reconhece que a direita mudou nos últimos anos? Não.
Confesso que não... Eu acho que a direita portuguesa não tem que mudar, tem E que não houve uma polarização na sociedade portuguesa a partir do momento em que se criou, por exemplo, o governo de António Costa. Acho que houve, porque houve uma quebra da tradição. Que esta fúria contra que este ódio, por assim dizer, ao PT, não é também símbolo ou sinónimo? Ódio é uma forma de expressão, mas esta aversão, pronto, esta aversão... Não, esta aversão, este reconhecimento... Porquê é que nós havemos de... Havemos de ser tão... Porquê é que nós carregamos tão nos adjetivos quando falamos em Bolsonaro e somos tão... com tantas aspas, quando falamos de uma rede de corrupção com o PT? Esta é uma pergunta que eu gostava. Eu acho que era importante, porque isso é que me preocupa, sabe? Mas quer dizer, isso é que cria um caldo de cultura. É com o PT, é com o PSDB, é com o sistema político. É com o sistema político. Agora, o apoio aos funcionários, aos torturadores e à ditadura é só com o Bolsonaro. Mas ninguém apoia isso. É só com o Bolsonaro. Não apoia isso. Você está a dizer que se deve abster, que são iguais, que são equiparáveis. Não são iguais, são igualmente graves. É claro. Uma é consequência da outra causa. A abstenção perante essa dicotomia, o que faz é apoiar o Bolsonaro. O Bolsonaro ganha com essas abstenções, claro. Mas nem é sequer a posição da direita toda. Agora, há uma parte da direita que se inclinou e que está, aliás, regozijando com o facto do Bolsonaro estar eleito. Pessoas como Freitas do Amaral, Francisco Balsemão, por exemplo, que apelaram ao voto no candidato da esquerda. Com certeza, mas enfim, eu tenho alguma dificuldade, com todo o respeito, em qualificar o professor Freitas do Amaral, em atenção ao percurso dos últimos 10 anos, como alguém de direita. Legitimamente, com todo o respeito. Agora, o que eu estou a dizer é que não me parece que a direita portuguesa tenha mudado nada. Mas o Balsemão já. O que me parece. O Francisco Balsemão também da mesma forma, é um homem que até se qualificou várias vezes como... Não é de esquerda, mas é um centrista. Está então provada a radicalização da direita. Não está aprovada a radicalização da direita nenhuma. Aliás, a sua intervenção é a ilustração, desculpe interpelá-lo desta maneira, que sabe que é sempre com a amizade que o faço, mas a sua intervenção é a explicitação exatamente desse escorregadela que a direita portuguesa está a fazer para a mais direita. Fernando, o que eu acho para terminar, o que eu acho é que há uma bipolarização da política portuguesa. Ela tem uma causa, que foi a quebra de uma tradição, mal ou bem, não quero discutir isso, mas uma quebra de tradição de quem ganha as eleições governa. Acho que isso tem-se desbatido, e ainda bem. Isso não vinha já do Passos Coelho. Posso sintetizar acabando? Não, para acabar mesmo. Para acabar mesmo sintetizando. Eu acho que há uma bipolarização, não há uma radicalização, coisas diferentes, 1. 2, acho que isso teve a ver com a quebra dessa tradição da política portuguesa. 3, acho que qualquer tentação da direita ou da esquerda de extremismos em Portugal está condenado ao insucesso. E ainda bem. Bom, e assim terminamos mais uma prova dos 9. Boa noite, até para a semana.